Nesse tutorial, vamos ver um exemplo de como fazer uma classificação supervisionada de imagem. Então, nós vamos abrir a nossa imagem original, recortada. Eu vou abrir uma composição de imagem aqui, falsa cor. E dentro do diretório classificação, agora eu vou no subdiretório classificação supervisionada. Dentro do menu de classificação supervisionada, eu tenho diversos algoritmos de classificação disponíveis no Envy. Então, dentro dos mencionados em aula, nós temos a máximo verossimilhança, maximum likelihood, a distância de Mahalanobis, distância mínima, paralelepípedo, entre outros, como Neural Networks, redes neurais, Support Vector Machine, vetores de suporte de máquina, entre alguns outros algoritmos disponibilizados pelo Envy. Na classificação supervisionada, o classificador requer amostras indicando quais são as classes da minha imagem. Então, indicando onde estão as classes. Seriam as amostras de treinamento do classificador. Para isso, nós vamos precisar selecionar as amostras que definem cada uma das classes. Isso é feito através da ferramenta Regiões de Interesse, a mesma ferramenta que a gente utilizou para fazer o recorte da imagem. Então, nesse caso, a gente vai precisar de uma imagem aberta, então eu tenho aqui a minha composição colorida aberta, e eu vou adicionar uma região de interesse a essa imagem. E vou dar o nome de mata. Então essa vai ser a minha ROI de mata. Em seguida, eu seleciono a geometria que eu quero utilizar para selecionar minhas amostras. Eu posso selecionar tanto polígono quanto um retângulo, uma elipse, entre tantos outros. Nesse caso, a gente vai utilizar o polígono. E eu preciso reconhecer na minha imagem onde estão os alvos de mata. Então, considerando a minha composição, as regiões de mata estão aparecendo nesse vermelho destacado. Então, eu vou vir aqui, vou clicar, selecionar uma amostra de pixels, completar e aceitar o polígono. Então, quando o polígono for aceito e estiver pronto, ele deverá estar com uma cor sólida. Caso eu queira editar o polígono, basta clicar com o botão direito, clicar Edit Record. Eu posso aumentar, diminuir, mexer de lugar aos pontos. Assim que eu terminei, novamente clico com o botão direito e aceito o polígono. Eu posso também deletar esse polígono, clicando com o botão direito sobre ele. Então, nós vamos selecionar uma opção de mata. O ideal é que se selecionem várias amostras distribuídas em toda a região da imagem. Então aqui a gente tem outras regiões com mata. É necessário que o polígono permaneça exatamente dentro da área de interesse. Caso uma amostra, por exemplo, seja selecionada onde outros alvos não pertencentes às classes foram selecionados, isso pode causar uma grande confusão na classificação. Nesse caso, eu tenho uma amostra que está sobreposta sobre regiões de mata, que é a área de interesse, e também de uma estrada, onde é uma classe que é diferente. Então, nesse caso, eu vou deletar a minha classificação. Depois, eu adiciono uma nova ROI e seleciono outro alvo. Nesse caso, eu vou selecionar áreas agrícolas, classe de área agrícola.
Vou colocar aqui esse tom na minha amostra. Então, com base nessa composição que eu fiz, áreas agrícolas selecionados a amostra para o meu alvo, eu venho agora, adiciono uma nova ROI, onde eu vou chamá-la de água, colocá-la em azul, e vou selecionar regiões onde eu tenho água. Por exemplo, aqui, clico o botão direito, completo e aceito o polígono. Aqui eu tenho um rio. O ideal, lembrando que o ideal é sempre distribuir as amostras ao longo de toda a espacial da imagem. Sempre que possível, pegar áreas pixels puros. Então, depois de ter selecionado as classes que eu desejo ter na minha área, então nesse caso aqui eu já selecionei as minhas amostras,
selecionei para 4 classes. Eu posso inclusive verificar quantas amostras eu selecionei, quantos polígonos eu tenho. Com o auxílio dessas setas eu posso ir até a amostra correspondente. Então eu tenho a classe solo, amostra 2, amostra 3, 4, 5 e assim por diante. Dessa maneira eu posso editar ou deletar a amostra. Se eu trocar aqui de classe, novamente eu posso passar o local das amostras dentro da classe. Após o término da seleção das amostras, eu vou salvar esse vetor. Então eu vou escolher todos eles, vetores de classificação. Vou lá na minha pasta de vetores e vou nomear o arquivo como vetores de classificação. Vou dar um OK aqui. Sumiu o lápisinho, significa que todos estão salvos. Eu posso então fechar essa janela. Em seguida, eu venho e seleciono o meu classificador. Nesse caso, nós vamos utilizar, no exemplo, o classificador de máxima verossimilhança. A janela inicial, ele pede a imagem. Imagem stack cortada. Eu dou um OK. Eu seleciono as amostras. Então, como o meu arquivo de vetores já está carregado na imagem, automaticamente ele vai aparecer aqui para mim. Ele vai pedir para que eu defina a probabilidade. A probabilidade de um pixel ser incluso na classe com base na probabilidade estimada dele pertencer à classe. No nosso exemplo, nós vamos deixar sem probabilidade e fator de escala 1. Aqui nós vamos definir o nome da nossa imagem classificada. Então nós vamos na pasta de imagem classificada e vamos nomear ela classificação MaxLike, máximo verossimilhança. Dou OK. A imagem de regra a gente pode ignorar ela. Estou clicando aqui, eu digo não. E dou OK. Então, eu tenho a minha classificação, meu mapa, classificado por máxima verossimilhança. Então, a gente já